Boa noite, queridos. Boa noite para todos os que vieram nessa noite. Boa noite para você que está lutando contra aquele inimigo que era feroz, mas agora sumiu da sua vida. Aquele danado da glutonaria, aquele que queria fazer tudo errado, aquele que gostava de tomar suco junto com a comida, que nem tomava mais coca, mas que ainda uma friturinha, ainda uma sobremesinha, mas esse em nome de Jesus já não existe mais, amém? Amém. O Espírito Santo tem se feito presente de uma forma muito especial na vida de cada pessoa, dá para perceber nos olhares, no rosto sendo transformado. E o Senhor tem me dado bênçãos maravilhosas em ajudar pessoas que estão buscando. Eu quero pedir que os irmãos redobrem a oração. Hoje foi um dia muito especial nos atendimentos e tem pessoas em luta terrível contra a vida e a morte. E eu preciso que os irmãos redobrem a oração. Especialmente na sexta-feira nós vamos fazer um trabalho aqui pertinho. E eu preciso de 2 famílias para me acompanharem por volta das 7 horas da noite. É uma missão bem dura. E eu preciso de pessoas muito consagradas ao Senhor para me acompanhar. Eu espero em Deus que depois desse dia, essa família possa fazer parte dessa igreja para a glória de Deus. Depois dessa libertação. Então, por favor, orem por nós. Orem por cada pessoa que tem vindo. A gente tem atendido uma média de 12 pessoas ao dia. Alguns dias um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Mas que o Senhor Jesus tenha misericórdia de cada pessoa que vem, especialmente de mim. Que o Senhor me fortaleça, me ajude, me oriente para essa jornada terminar do agrado da vontade do Senhor. Eu quero agradecer muito por você que está vindo, enfrentando chuva, enfrentando dificuldades. E quantos aqui estão fazendo o programa de desintoxicação? Quantos aqui estão na fruta e na verdura? Quantos estão aqui na luta para emagrecer? Alguém tem alguma dificuldade, dor de cabeça? Não esqueça, se você está com dor de cabeça, molhe o pano na água geladinha, torce e coloque na fronte. E vá torcendo, em 10 minutos a dor de cabeça para. E isso vai lhe ajudar a seguir mais animado ainda na sua caminhada. E qualquer dificuldade, nós estamos aqui. É por isso que é importante que na Semana da Saúde, toda a igreja passe pelo processo. Assim tem alguém aqui junto de você. Qualquer necessidade, irmã Alba, me ajude aqui, irmã Alba, esse problema, para que a gente vá junto trabalhando. E na sexta-feira, muitas pessoas estejam aqui para testemunhar e agradecer o que Deus já tem feito em suas vidas. A nossa história de hoje escolhe, pois, a vida. Essa história é muito linda, irmãos. Essa história é tão maravilhosa que ainda até hoje não terminou. Ainda estamos no processo dessa história maravilhosa. E se fosse hoje que nós abríssemos a história desse personagem, e se eu chamasse aqui na frente agora as mesmas coisas, as mesmas características desses personagens, eu gostaria de saber quem se aventuraria a vir aqui na frente e dizer: eu sou essa pessoa. Vamos abrir a Bíblia, Daniel capítulo 1 e o verso 4. Aqui em Curitiba tem muita gente bonita, então talvez não seja difícil, mas vamos ver que eu quero toda a capacidade que está escrito aqui. Daniel 1, verso 4. Gostaria que viesse aqui na frente, ou se você que está me ouvindo é um candidato, quero saber de você. Jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio da presidente Dilma.
Ai, não, agora não caiu meio, desculpa aí, viu, gente? Aqui eu quis trazer para o nosso tempo, mas aqui era no Palácio de Nabucodonosor. Bem, que pena, né? A lição do sábado de ontem falou uma coisa muito linda, né? Não sei quantos perceberam. Na hora que eu li, eu disse, olha o nosso governo aqui. Alguém percebeu qual foi o texto? É muito lindo, né? Volte lá, estude essa semana e encontre o nosso governo num texto ali. Aí você vai achar. Eu tenho, quando eu falo por aí, esse sermão, eu pergunto, cadê os jovens bonitos, sem problemas? Não tem, irmão. Está difícil. Mas naquele tempo havia pessoas assim. Resolutos, entregues desde jovens. E eles foram, quando houve esse problema lá no meio do povo de Israel, eles foram escolhidos a dedo, porque eles tinham todas essas características. E eles foram levados cativos, porque o rei disse, eu vou treiná-los e eu vou fazer com que eles sigam tudo o que o meu Deus faz por mim. Então, o que aconteceu? Só que aconteceu uma coisa muito interessante. Na hora o telefone de Nabucodonosor tocou. Tocou e ele disse, olha, eu quero o povo comendo toda a comida que tem lá no meu palácio, e assim todos têm que obedecer. Mas aí Daniel chamou, verso 7, chamou Belsazar, mudaram os nomes deles, né? Deu cada qual um nome diferente. E só que Daniel decidiu, no verso 8, não se contaminar com os alimentos do rei. Então nós vamos ver o que foi que aconteceu. Nós temos ali Daniel 1 e o verso 4. Jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. E o verso 15, ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônios. Passados então quantos dias, irmãos? 10 dias. Pensa só quantos dias precisam para uma pessoa mudar totalmente a sua maneira de viver. Porque ele só pediu 10 dias para ser comprovado a questão da alimentação saudável. E a aparência dos 4 rapazes era melhor e demonstravam estar mais saudáveis e fortes do que todos os jovens que se alimentavam da comida da mesa do rei. E o rei mesmo, depois de fazer um teste, irmãos, depois de 3 anos de teste, o rei concluiu. Cadê? E o rei concluiu que eram 10 vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos, místicos e adivinhos que havia em todo o seu reino. E isso em todos os assuntos e matérias referentes ao saber e ao discernimento, sobre os quais os inquiriu diligentemente. Daniel 1, 4, 15 e 20. Quando eu desafiei lá na igreja do Capão Redondo, quem gostaria de tentar viver como Daniel, um Daniel moderno? E quando eu voltei 2 meses depois para fazer a averiguação, irmãos, 3 pessoas daquela turma que decidiu passaram em primeiro lugar em concursos públicos. Outras pessoas fizeram feitos maravilhosos porque decidiram melhorar sua alimentação e ter mais saúde. Vamos voltar aqui. Então, Deus honrou a decisão de Daniel e seus companheiros de não se contaminarem com as iguarias daquela terra. Então, hoje, o que tem a ver conosco? O que tem a ver com jovens, senhores, senhoras, crianças? Todos
todos que querem ter uma mente mais clara e uma vida melhor. O que tem a ver fazer sábias escolhas em termos de alimentação? Quando o Senhor me pediu para estudar tudo no natural e viver porque eu ia ensinar, primeiro eu procurei os conselhos de Deus. Eu procurei o Espírito de Profecia, conselhos sobre saúde, a ciência do bom viver, medicina e salvação. E eu comecei a estudar primeiramente o conselho de Deus junto com a palavra de Deus. E depois eu comecei a procurar autores da ciência que comprovassem o que Deus ensinava. E eu comecei a fazer minhas pesquisas científicas nos Estados Unidos ainda, enquanto morava ali. E o primeiro livro que eu li chamava O Milagre do pH. E eu fui começar a entender o que é isso. Ora, se o nosso sangue, que dá a vida dentro de nós, ele está em torno de 7,4, que é neutro, ambiente neutro, ele está em torno de 7,4. O que você mudar disso, rapidamente você pode entrar num colapso e morrer. Então é muito importante que a nossa vida gire em torno de 8 em termos de alcalinidade. E o que é que faz um alimento ser alcalino ou ser ácido? Então nós temos aqui uma amostra de alimentos que são alcalinos, porque são os alimentos que você pode comer da maneira natural como eles estão. Eles não foram assados, não foram cozidos, não foram fritos e nem feitos no vapor. Eles são alcalinos. Alcalinidade tem que ver com a vida. E o que são os alimentos ácidos? Justamente ao contrário. Todo aquele que você assa, frita, cozinha e faz ao vapor. Põe na boca, ele se torna ácido dentro de você. Qual é a porcentagem do alimento ácido que você pode comer sem prejuízo da sua vida? Em torno de 20%. E isso está dentro do equilíbrio que Deus colocou no nosso corpo, que até os 20% não afeta a sua saúde. Então, eu fiquei muito feliz de saber isso. E eu comecei a continuando fazendo pesquisas e pesquisas e pesquisas. E quando o Senhor disse, volta para o Brasil, eu estava cheia de pesquisas americanas, e o pessoal da Alemanha, e os estudos científicos de outros lugares. Eu disse, Senhor, eu estou voltando para o Brasil. Eu quero falar em português para meus amigos, abrir os livros, que eles entendam e possam confirmar o que a tua palavra diz, que é verdade. Então, nós fomos fazer uma palestra numa cidade em Santa Catarina, e lá alguém me avisou antes, olha, existe um médico que lançou um livro no Jô Soares, é uma pessoa de alto nível aqui, ele estudou 10 anos para preparar o livro dele, Dr. Roberto Peradeiras Gonzalez, e o título do livro é Lugar de Médico, é na cozinha. Eu falei, nossa, que interessante. Olha que ele está falando da questão dos alimentos alcalinos, que importância isso tem para a vida. E eu peguei, eu quero comprar esse livro. E quem disse que eu achava o livro? Foi justamente perto do lançamento, eu não conseguia encontrar esse livro. E alguém me deu um xerox. E nesse xerox eu confirmava a palavra de Deus, que nos instrui a mais comer alimentos vivos, como foi desde a criação de Adão e Eva. Então, a partir de então, quase todas as consultas eu abro meu livro, especialmente onde diz assim, cozimento e bactérias. Então, quanto mais você cozinha, ele aumenta em milhões de bactérias o alimento que você come.
E nesse momento você pode estar dizendo aí, ela está ali lendo o livro, ela lê o que ela quer. Então eu vou chamar aqui o irmão Francesco. Vem cá, irmão, por favor. Eu sou uma mulher que eu gosto de falar e eu gosto de mostrar. Para você não duvidar de mim, eu vou chamar esta pessoa amada e querida e respeitada. Ele é respeitado nessa igreja, irmão? Sim. Fale mais alto. Sim. Sim, tá vendo, irmão? Está embaixo? Não, tá em alto. Então vamos aqui. Eu vou lhe perguntar e o senhor vai me dizer em quantos milhões aumenta de bactérias quando o alimento é cozido. A gente vai trabalhar aqui. É um capítulo que diz cozimento e bactérias. Quando você cozinha o mel, quantos bichinhos, micro-organismos patogênicos, que é tudo aquilo que traz doença, tem por uma xícara? Quantos tem? 5 milhões. 5 milhões de bichinhos tem em uma xícara de mel. Pensa num bolo de mel que você vai fazer. Quantos bichinhos tem em uma xícara de leite da vaca? 5 milhões também. 5 milhões, muito bem. Por isso que hoje a ciência diz, não tome leite da vaca e nem seus derivados. Além dos hormônios que a gente viu ontem, antibióticos, agora por cada xícara tem 5 milhões de bichinhos, tá? E uma xícara de manteiga, irmãos, aquela que mistura no bolo, e onde mais se usa, nem sei, mas onde é que se usa manteiga. Quantos bichinhos tem por xícara? Aumentou um pouco, 7 milhões por xícara. 7 milhões. E um ovo, um ovinho, quanto é quando você frita ou cozinha ou assa o ovo? Quantos bichinhos tem por ovo? 37 milhões. 37 milhões, irmão. Já não é brincadeira. Eu estou me lembrando agora, quando eu fui fazer um trabalho em Corumbá, fui ajudar uma senhora que estava num estado muito difícil. O esposo dela, um senhor de 80 e poucos anos, que eu estava explicando isso, ele me chamou e disse assim, irmão, vai bem na casa. Por onde é que os ovos, que os bichinhos passam para dentro do ovo? Quando sai da galinha, é por onde? Eu falei, olha só, por onde é que entram os bichos? Eu fiquei olhando para ele, né? Por aquela idade e aquela curiosidade de saber. Mas a questão é de quando se cozinha, tá? Quando é cozido aqui, que aumenta em micro-organismos patogênicos. Irmão, 100 gramas de queijo. Não sei quantas fatias dá 100 gramas, mais ou menos. Quantas? Umas 4 ali, a irmã já falou. 4, 5 fatias de queijo. Quantos bichinhos tem? Aí ficou difícil a pizza, né? 100 milhões. 100 milhões por 4 fatias de queijo. E se for 100 gramas de sorvete? Dá 3 bolas, mais ou menos, tá? Quantas são? 225 milhões. Irmãos, acabou. Ah, que bom, agora vai falir, né? Que mal, né? Tudo isso que tem ali. E 100 gramas de qualquer tipo de carne, a carne vermelha, ou frango, ou peixe. Quantos bichinhos tem em 100 gramas? Somente 336 milhões. Irmãos, aquela pessoa que pega um prato de comida de cabeça, assim, olha, lá no restaurante, 8, vamos dizer que era naquele tempo que era mais barato, né? 10 reais o buffet livre. Aí a pessoa pegava um prato de cabeça assim, sem salada e sem frutas. Tudo cozido, assado, frito e feito no vapor. Quantos bichinhos tem num prato chamado contemporâneo? 750 milhões a 1 bilhão por prato. Isso é brincadeira, irmãos. Pensa que se você não está acostumado a comer verduras e saladas cruas, e se você na hora do café da manhã só quer pão, só quer biscoito, só quer se a granola for assada, né? Ou se você quer outras coisas e não come a fruta, está nessa casa também. A vida está verde no alegre. Então aqui um prato sem leite, sem ovos, com bastante frutas e bastante verduras, a gente chama isso um prato vegano,
alcalino, bem maravilhoso. Quantos bichinhos tem por prato, irmão? Apenas 500. Então, se eu fosse chamar aqui um irmão que gosta de muita carne, não vou dizer que ele é lá do Rio Grande do Sul, né? Mas os que se espalham por aqui, aqueles que gostam, Maciel, ele que diz, essa pessoa que come bastante comida cozida, irmão, tem uma foto dele aqui, ó. Diz que a paz não tem. A paz é intestinal. Se você come bastante frutas e verduras e a coisa entra, que é uma beleza, pele macia, aveludada, sem tantas rugas, e aí a coisa vai levando e tirando para fora toda a imundícia. Mas se você não come desse jeito, você vai ficando, indo no banheiro de 2 a 3 vezes por semana. A primeira das entrevistas que eu peguei aqui da igreja, eu disse, nossa, na primeira come 3 refeições e vai 3 vezes? Aí eu olhei direito, 3 vezes na semana. Eu disse, não, isso aqui está fora. Mas aqui está mostrando que o nosso corpo é formado por 100 trilhões de células. E que quem se alimenta bastante dessa comida sem frutas e sem verduras, desse alimento que não é alcalino, é uma pessoa que tem quanto de bichinhos, irmão, de bactéria? Aqui está o nome, ó. Ok. 1 quatrilhão de bactérias. Sabe o que é 1 quatrilhão? São 10 vezes mais. Aqui tem uma foto, não dá para ver direito, mas é um fusquinha, vamos dizer, e um caminhão. O caminhão são as bactérias. E o carrinho pequeno é o número de células que você tem no seu corpo. Muito obrigada, meu irmão querido. Muito obrigada. Sabe o que é interessante, irmãos? A gente percebeu uma coisa. Deus é tão maravilhoso. Ele é tão especial em nos ensinar e nos instruir. O Espírito Santo, já se antevendo o que Satanás iria fazer hoje com a alimentação, ele já nos orientou antes, para que a gente comesse mais frutas, mais verduras. Tanto é que no Conselho da Restauração, que a gente tem aqui na nossa apostila, porque esses 10 anos que o Senhor tem me dado de privilégio de pesquisar e estudar, eu coloquei tudo na apostila para que você mesmo possa ir estudando, observando. E a primeira restauração, o primeiro caminho de restauração que eu coloquei aqui, foi um texto do Espírito de Profecia, A Ciência do Bom Viver, na página 235, que diz assim: a intemperança no comer é muitas vezes a causa da doença, e o que a natureza precisa é ser aliviada da indevida carga que lhe foi imposta. Então aqui aparecem 3 maneiras de restauração que Deus nos oferece. E para cada pessoa tem uma situação. O primeiro, eu sempre explico que é aquela pessoa que já faz tudo certinho como Deus ensina. Então um dia ela vai passear numa semana de oração, em outro lugar, ela não está na casa dela fazendo como faz sempre, e come alguma coisinha que não devia comer, porque fizeram com tanto amor e era o único jeito de fazer. Então diz aqui, em muitos casos de doença, o melhor remédio é o paciente jejuar por 1 ou 2 refeições. Então, comeu errado, deu uma diarreia, deu uma disfunção, para de comer 1 ou 2 refeições, a fim de que os sobrecarregados órgãos digestivos tenham oportunidade de descansar. Esse é o primeiro caso. O segundo caso são pessoas que trabalham muito com o cérebro, no escritório, trabalhando. Então, o que fala aqui? Um regime de frutas por alguns dias. Deus é tão bom que Ele não fixa assim, olha, tantos dias certinho, alguns dias. Tem muitas vezes produzido grande benefício aos que trabalham com o cérebro. Então, você está meio esquecido, você está cansado e quer dar um up? Então, passe os dias comendo só frutas. É a coisa mais maravilhosa. E o terceiro caso, que é o caso da maioria das pessoas, porque já tem um problema um pouco mais difícil, diz assim: muitas vezes
um breve período de inteira abstinência de comida. Quando o pessoal fala assim, ai, aquela mulher é meio radical, ela tira toda a nossa comida. Irmãos, sou eu que estou falando isso? É Deus. Aqui está escrito o caminho da nossa restauração. Então, quando eu digo, olha, faça isso se você quiser ser feliz, é porque eu estou firmada nesse conselho de Deus. Diz assim, muitas vezes um breve período de inteira abstinência de comida, seguido de alimentos simples e moderadamente tomado, tem levado à cura. Irmão, você está procurando a cura para o seu problema de saúde e os seus médicos falam que você não tem mais para onde ir, que vai para casa morrer? Os meus clientes, a maioria são assim, desenganados dos médicos. Venha para Jesus. Venha para os seus conselhos de amor. E aqui você vai encontrar restauração para a sua vida. Então diz aqui, tem levado à cura por meio dos próprios esforços recuperadores da natureza. E aí ele diz, porque as pessoas perguntam, quanto tempo eu devo fazer esse programa de restauração? Ele mesmo, Deus, explica. Um regime de abstinência por 1 ou 2 meses haveriam de convencer a muitos sofredores que a vereda da abnegação é um caminho para a saúde. Isso está escrito na Ciência do Bom Viver, na página 235. Então, esse conselho de Deus está firmado pelo que esses médicos têm falado. E não é só o Dr. Alberto. Muitos médicos no mundo, a minha próxima aquisição já está encomendada. Chama Vaping Food. Repense a comida. 100 médicos não podem estar errados. Pesquisas científicas ao redor do mundo inteiro confirmando que essa é a maneira da palavra de Deus, do Espírito de profecia, de curar todas as doenças. E eu estou tão feliz, meu livro vai chegar daqui a pouco. E eu só vou pegar as pesquisas dos médicos para confirmar o que o Espírito Santo já se preparou em nos preparar e nos ensinar. Irmãos, não é uma bênção? E você só sabe o que isso significa se foi você uma das pessoas restauradas. Eu sou. Eu fui. E eu tenho passado isso para muitas pessoas. E um exército enorme de pessoas restauradas continuam levando essa mensagem para outras pessoas. Deus cura. Se você permite que Ele trabalhe na sua vida e vá mudando o seu gosto e a sua maneira de viver. Então, na nossa apostila, eu coloquei, eu não sei se vai ficar bonito ali, irmãos, mas quem tem a apostila vai poder seguir direitinho e depois a gente prepara isso aqui melhor. Então, tem uma relação, essa doutora aqui, ó, que eu estou estudando esse ano, a Rose Elis Moraes, Alimentação Viva e Ecológica, da editora Laude. Tem pesquisas científicas maravilhosas aqui comprovando o que o Espírito de Profecia diz. E ela faz uma classificação muito interessante sobre os alimentos. Como são os alimentos? Biogênicos, que são aqueles que geram a vida. Então, são os alimentos germinados. Quem tomou aquele suco, nosso suco das sementes que nós colocamos, amêndoas, não é? Que a gente colocou para hidratar à noite, nós tomamos no outro dia, no sábado à tarde, nós hidratamos e no domingo de manhã nós fizemos o suco dele, leite. Então, são alimentos que geram a vida. Grãos, sementes, leguminosas, cereais e hortaliças. E esse processo de germinação é a fase que mais nutrição tem. Quando sai aquela pontinha que eles chamam de nariz, da lentilha, do grão de bico, do arroz. Eu tenho comido arroz cru, desse jeito. Fica ali de molho da noite, no outro dia, então você tira, o arroz fica mais um pouquinho de tempo. Mas a lentilha, o grão de bico e as outras sementes são mais fáceis de vir. Então, esses que geram a vida.
Existem os alimentos bioativos, eles ativam a vida. Então são as hortaliças, as ervas medicinais, os cereais, as nozes hidratadas, e as frutas e os legumes frescos. E existem os alimentos bioestáticos. Eles diminuem a vitalidade. Quem são esses? São os cereais integrais que você come cozido. Então ele perdeu a vida. Por falar nisso, eu quero ler mais uma coisinha que eu gosto de mostrar para os meus amigos que vão aprender comigo como é que se restaura. Eu gosto desse capítulo do estudo Poland. Esse estudo foi feito com 900 gatinhos. Eles dividiram os pares de gatos. Então esses gatinhos daqui comiam a comida deles, que era leite e carne crus. Do jeito como saía da vaquinha, comia e um pedaço da carne cru. Esses gatinhos daqui cozinhavam o leite e cozinhavam a carne. Irmãos, o estudo mostrou que não houve a terceira geração desses. Não tiveram filhos. As gatinhas tinham problemas no ovário, tinham problemas de cistos e outros problemas dos homens, os homens gatos, né? Os machos. Ficaram impotentes e eles não reproduziram. Não houve a quarta geração. Esses que comeram cru, até a sexta geração, todos saíram uma ninhada perfeita de gatos com 6 filhotes cada um. Nos animais foi comparado isso. E no ser humano? Então aqui foi feito um estudo no Instituto Max Planck de Pesquisa Nutricional da Alemanha, um instituto muito interessante. E diz que quando você cozinha a proteína, então tanto do arroz quanto da carne aqui, né? Durante o cozimento, a perda da proteína é de 50%. A nutrição já foi. As perdas da B1 e da B12 são da ordem de até 96%. Irmãos, pensa quando você está cozinhando um brócolis, perdeu 96%. Quando eu penso nisso, eu vejo uma tristeza que não tem aquele brócolis bem crocante, como diz as crianças. Eu quero a arvorezinha, mamãe. As árvorezinhas tudo mortas. As saladas, a maioria cozidas. Então você perde da vitamina B1 e B12 até 96%. As do ácido fólico, a perda é de 97%. A biotina, mais de 72%. E as perdas da vitamina C são de 70% a 80%. Eu digo então, depois que você me fala que você come sem fruta no café da manhã, sem salada no almoço e sem fruta ou salada na janta, eu digo que você come como aquele bichinho, aquele bonequinho que fica cheio de ar assim no meio da rua. Como é que chama ele? João Bobo. Tem muito João Bobo, muita Maria Boba, comendo alimento com calorias vazias. E ainda fazem a besteira de acabar de cozinhar no outro dia, bota no micro-ondas. Irmãos, o micro-ondas termina de destruir 30% do alimento. Então já não tem nada quase. Ainda você põe no micro-ondas, negativou. E se você fica lá na frente esperando ele terminar, você já recebeu toda a radiação que tem ali. É muito sério isso. Então está na hora de acompanharmos o que o Espírito Santo nos ensina em termos de restauração. E está na hora de comprovar o que a ciência nos tem mostrado em termos de nutrição saudável. Então ali mostra alimentos que diminuem a vida. Então o que nós temos ali? Carnes vermelhas e brancas em geral e ovos de granja. E quais são, em contrapartida, os alimentos que ativam a vida?
pastas e fermentados de oleaginosas e sementes. Girassol, gergelim, linhaça, semente de abóbora, macadâmia, nozes, castanhas do Pará, polpa de coco fresco. Quem esteve na nossa culinária viu várias maneiras de a gente usar o coco fresco, não é? Proteína de alta qualidade como espirulina, clorela. A gente sempre orienta a clorela porque ela vai purificando, ela vai tirando metais pesados, vai nutrindo as nossas células, né? Algas marinhas, algas AFA, fitoplâncton marinho, leguminosas, germinados. E qual é o alimento que diminui a vida? Leites e derivados, manteiga, queijos, margarinas, óleos vegetais processados quimicamente. E do outro lado, quais são os leites saudáveis então? Leites de castanha, sementes hidratadas. Vou dar uma receitinha rápida aqui para você. Se bem que lá no meu Facebook, Alba Mendes, você vai encontrar várias receitas de leite que nós já estamos postando da nossa culinária e também no YouTube. Alba Mendes, semente, Alba Mendes, Semana da Saúde. Lá você vai encontrar todas as receitas que nós fizemos no domingo aqui. Então, nós temos leite de castanha. Você pega 2 colheres de castanha, qualquer uma que você queira, coloca no liquidificador, 1 copo de água, bota lá dentro e bate por 1 minuto, ou até virar bem branquinho. Isso é difícil, irmãos? 1 minuto, um leite está pronto? Quando eu digo que as pessoas podem fazer leites de qualquer maneira, eles dizem, onde que compra na caixinha? Não, irmãos, nós estamos acostumados a pegar tudo pronto na prateleira. Pagamos caro por um produto que fica ali meses com acidulante, com corantes, aromatizantes. Tudo que termina em antes, irmão, antes, é contra a vida. Desodorante. E muitos outros antes que existem por aí. Então, leites e castanhas e sementes hidratadas, pasta de castanhas e sementes hidratadas, óleos prensados a frio. Por isso que quando você for comprar o seu azeite de oliva, você tem que procurar algumas coisas. Extra virgem, ou seja, ele foi pressionado, o azeite, na máquina fria, e saiu o melhor azeite. Então eles limparam uma vez, chama virgem, limparam a segunda vez, tiraram a sujeira, extra virgem. Então o seu azeite de oliva que você pode comer sem problema, tem que ser pressionado a frio, extra virgem e a acidez menor que 0,8%. Porque depois que esse melhor azeite saiu, eles ligam o fogaréu, aquece aquelas azeitonas, escorre azeite de oliva, virgem, extra virgem, mas eles não podem mais colocar pressionado a frio, porque esse já foi aquecido. Então, se você vai na prateleira do mercado e não encontra a palavra pressionado a frio ou cold pressure, é porque esse azeite de oliva, quando você usar, ele já vai entupir as suas artérias, porque ele já foi aquecido, tá? E se você compra o melhor azeite e teima de colocar no fogo, ele também, quando você usar, vai entupir suas artérias. Azeite é para ser usado depois da comida pronta, servida no seu prato, você bota o azeite de oliva. E lembre-se que 1 colher de azeite de oliva tem 18 azeitonas e meia. Então, é um excesso. Você comeria 18 azeitonas em uma refeição? Sim ou não? Não. Então, não regue, não coloque tanto azeite assim, que faz mal para você também, tá? Então, aqui, gorduras saudáveis, nós estamos falando aqui de óleos prensados a frio, como linhaça, castanha do Pará, gergelim, avelã, buriti e outros, e o nosso amorável abacate. Alguém diz assim, mas comer abacate,
Abacate engorda? Eu digo, no abacate não engorda. Quem engorda é quem come em excesso e fora de hora. E ainda tem que colocar açúcar no abacate. A gente não bota açúcar no abacate, tá? Sorvete, alimentos da morte ali, sorvetes, chocolates, leite em chocolate, creme de leite, bolos, biscoitos. Olha a comida que foi pro lixo essa semana, né? Não adianta dar pro vizinho, irmão. Não, tem que jogar no lixo. Quando eu fiz a minha primeiro saco de lixo, a metade da despensa foi embora. Mas com o compromisso de ser uma testemunha de Jesus, eu não podia comprar lixo e nem comer mais lixo na minha vida. Por isso que eu sou radical nesse assunto. Eu não devo ser extremista, mas eu posso ser como Jesus, radical e cortar o mal pela raiz. Tem uma diferença aí, tá? O que é lixo vai para o lixo. Olha a lista aqui: bolos, biscoitos, pães com ingredientes refinados, preparações assadas em alta temperatura. E do outro lado, o que é bom? Leite de castanhas ou sementes hidratadas com alfarroba em pó. Que privilégio nós temos, irmãos. A gente proveu para o nosso país, juntamente com outra empresa de uma irmã adventista também. Nós trouxemos do exterior o alfarroba para o nosso Brasil, porque aqui não tem produção de alfarroba. Então, se João Batista comia com mel e tinha muita saúde, nós também podemos usar o alfarroba em pó, junto com a nossa alimentação, no lugar do cacau e do Nescau. Então, é muito importante esse alimento. Sorvete de frutas secas, sobremesas vivas como mousse, tortas. Lembra do pavê tropical que a gente comeu? Totalmente vivo, tão delicioso. Tortas, barras de castanhas e sementes ou cacau puro. O que é o lado da morte em termos de cereais aqui? Arroz polido, macarronada e massas refinadas em geral, biscoitos e pães com farinhas refinadas, granolas tostadas, castanhas e sementes assadas e salgadas. Irmãos, a gente tem que ser tão específico. Quando eu já sou treinada e quando eu me esqueço, o Senhor diz, pergunta a fundo. Porque eu chego para alguém, a pessoa diz assim, olha, eu sabia que você vinha me consultar, então eu comi o melhor café da manhã. E ela citou mais de 10 coisas que ela comeu no café da manhã. 4, 5, 6 tipos de castanhas diferentes. Granola, pão integral, iogurte natural. Eu disse, meu pai, mas por que tu comeu tanto? Mas não é saudável, eu quis impressionar. Está errado. Excesso, fermenta. Então, quando as pessoas dizem, eu gosto muito de comer sementes ou castanhas, aí eu pergunto, é assado? Sim, com sal. Esse não é bom. Foi frito no óleo, na gordura, e depois colocado sal ou açúcar. Então a gente tem que comer o mais natural. A granola viva, o amaranto, quinoa, trigo sarraceno, cevadinha, grãos hidratados e germinados, crackers e barras desidratadas com grãos, sementes e castanhas hidratadas, pães com grãos germinados e desidratados. Eu estou tão feliz de poder conhecer um pouquinho mais dessa nova linha de comida. A partir da virada do ano, eu fiz a limpeza do fígado. Irmãos, a média das pessoas é saírem 2.000 pedrinhas do seu fígado e da vesícula. Especialmente se você faz o exame e você já tem pedra na vesícula, então você está um candidato muito bom para fazer essa limpeza. Os clientes que eu tenho orientado, às vezes retiram um pote de meio quilo de pedrinhas esverdeadas, elas saem molezinhas, porque a gente vai orientando a questão de usar bastante suco de maçã, porque o suco da maçã ela deixa a pedra molezinha. E depois do processo, tem tanto na internet quanto a gente tem bem explicadinho na apostila. É uma bênção. E depois que eu fiz essa limpeza, então,
a minha secretária me entusiasmando, e nós começamos então, a Josiane, que é uma maravilha na minha vida, ela incentivada também, dela saiu muitas pedrinhas, bem mais que a minha. Eu já estou há 10 anos nessa vida saudável, mas ainda saíram muitas pedras. Então nós estamos germinando, hidratando e comendo esses alimentos mais naturais, mais vivos. E assim por diante, irmãos, tem muito alimento aqui que a gente deve deixar de lado e começar a viver. Então, o que foi que Deus fez com Daniel? Daniel, lá em Daniel 12, verso 10, nós vamos terminando a nossa mensagem hoje. Daniel 12, 10. Diz assim: muitos serão colocados à prova, e assim serão joeirados, purificados e aperfeiçoados. No entanto, os malignos continuarão praticando impiedades. Nenhum dos ímpios dará ouvidos a estas palavras. Tampouco buscarão entendimento, mas os sábios e prudentes, o quê? Sim, estes entenderão. Irmãos, se aquela decisão maravilhosa de Daniel, desde pequeno na sua casa, pôs à prova a fé em Deus, e Deus levantou-o a ponto de ensinar os mistérios do mundo para aquela época e para cada um de nós, porque se Nabucodonosor era a cabeça de ouro e o tempo foi passando, hoje nós estamos nas unhas dos dedos dos pés e a pedra está chegando. Amém? Amém. E que mistério maravilhoso nós temos ainda para ensinar para muitas pessoas. Quem será o Daniel moderno que Deus vai levantar para que, com a mente limpa, o coração destemido, ser firme e forte, a despeito de todos serem infiéis, ser fiel e vencer? Deus de novo está chamando cada filho, cada filha, cada pai, cada mãe, cada vovô e cada vovó. Eu tenho ajudado senhores de 80 e poucos anos, que mesmo no fim da sua vida dizem: minha filha, ainda há tempo de obedecer a Deus? Sim, se você quiser viver feliz, até que Jesus volte, ou até que Ele te bote para descansar, ainda há tempo, irmãos, de ser obediente a Deus. Então, muitos serão provados e colocados à prova, e serão sacudidos, peneirados, irmãos. Nós seremos. Muitas vezes zombarão de nós, na nossa própria família, porque a gente quer buscar uma mente mais clara e ser obediente a Deus. Quem vem procurar porque tem um tumor no seu corpo, ou porque não aguenta de dor e eu faço qualquer coisa para ser curado, é um bom motivo. Mas quem vier por obediência e amor a Deus, porque quer ser um Daniel moderno e poder falar com a mente clara e o coração aberto, usar o braço da reforma da saúde e abrir a porta do coração das pessoas para que sejam transformados, esse é o maior presente de Deus, que cada um de nós, filhos e filhas amadas de Deus, escolhidos para essa época, geração especial de testemunho, que possamos ter o desejo de viver a vida santa que Deus pede e sermos testemunhas fiéis do seu amor, proclamando a sua mensagem. Que Deus abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.